E me fala o seguinte, essa jornada de vocês na fé, ela começou desde cedo? Como é que é? Quer falar primeiro? A minha, né, como vocês viram na foto aí, começou desde cedo, né? Essa foto aí representa um marco, né, na minha infância, que eu não gostava, não sei se você chegou a entrar em contato com a minha mãe, né, que ela pode contar um pouco. Eu não gostava de escola de jeito nenhum, né? A minha mãe tinha que me pegar, me levar arrastado, né? Garrava nos meio-fio, nos bueiros, matava a aula para cheirar cola, para cheirar thinner. E quando eu saí da escola, né, eu comecei a me envolver com drogas, né, com coisa errada, porque ficava mais tempo sem fazer nada, né, mais tempo ocioso, e comecei a me envolver, né, com criminalidade, né, até os meus 18 anos, né, que depois eu tive uma passagem, né, pela polícia, né, fui preso, não sei, a igreja toda tá cansada de saber, né, mas para quem não conhece o meu testemunho, eu fiquei 8 meses preso, né? E foi lá dentro desse lugar que Deus mudou, né? A minha forma de pensar, mudou totalmente a forma de ver o mundo, né? A forma de valorizar as coisas, né? Até um copo de água gelado, valorizar uma cama, valorizar família, né? E principalmente valorizar aquilo que nos criou, né? Que é Deus e que não quer nos ver numa situação dessa. E eu saí de lá totalmente recuperado, né? Saí de lá sem usar droga mais nenhuma, né? E foi assim que começou a minha caminhada. E lá dentro, né, eu recebi essa profecia, né, como a gente diz no meio cristão, que eu seria um pastor. Só que eu não acreditava, né? Porque eu era muito tímido, né? Um dos fatores para eu não gostar de escola é que eu não conseguia me socializar, né? Não era porque eu não gostava de estudar, até porque pouco tempo atrás eu me formei, estou fazendo faculdade, né? E eu não gostava do contexto de escola, né? Porque eu ficava muito isolado, não tinha amigos e, e eu quis sair, né? Sempre falar com minha mãe até o dia que ela, não vou falar assim, desistiu, mas falou, não, então sai, depois você vai ver. E foi assim que foi caminhando, né? Depois a gente conta mais um pouquinho, senão vai até meia-noite aqui. Não, nós vamos ter tempo. Pelo que a gente está programando aqui, a gente vai até umas 3 da manhã, né? Amém. Opa. E você? Então, eu um pouco diferente dele, né? Eu cresci num berço evangélico, graças a Deus. Minha mãe batizou comigo no ventre, grávida de mim. Então, desde lá, eu cresci na igreja, frequentando, ajudando. Desde sempre gostei muito de servir, né? Sempre fui tia da salinha, sempre dancei na igreja. E, e um fato interessante é que quando me perguntavam, quando eu era criança, o que eu queria ser quando crescesse, eu falava pastora. Agora, o porquê disso eu não sei, né? Eu acredito que, lógico, tem toda a influência de eu estar na igreja, né? Ver, ter aquele convívio, mas com certeza, né? Eu creio que é algo que o Senhor já tinha colocado no meu coração desde o ventre da minha mãe, né? E é até engraçado que quando a gente, né, reúne a família, a gente lembra disso, que eu chamava minhas colegas, né, do bairro e eu fazia culto. A minha brincadeira é essa, fazer culto. Pegava minhas cadeirinhas, colocava as bonecas, chamava minhas amigas e eu fazia culto, eu era pastora. Olha E só. depois que isso, né, se concretizou na nossa vida, na minha vida, né, falando é, de mim, foi assim, algo maravilhoso, porque eu não esperava, mesmo que fosse algo que eu desejava, né? Não é algo que a gente tem que desejar, não é como se fosse uma profissão, ah, eu quero ser, né? Tem que ter realmente o chamado. Então, graças a Deus, hoje sou muito feliz, né? E além do Exercer chamado, tem uma grande preparação também, né? também, também. É, e olha pra você ver como é que são as coisas, né? Para as pessoas que estão vendo aí, ver como são distintos, né? O caminho até ter aquele Sim. chamado, aquele momento que você fala assim, esse é meu caminho, vou começar e tal. E agora olha pra você ver, como ela disse aí, quando era mais nova, queria ser pastora, e vamos ver a cabecinha dele, quando era mais não queria ser o quê? Jogador de futebol? Como é que era, novinho? Jogador de futebol, né? Jogador de futebol, várias coisas, né, de infância que a gente tem vontade de ser, mas nunca me passou pela cabeça nem ser cristão, sabe? Eu comecei a desenvolver isso no meu coração foi quando eu vi a minha família toda, né? Meu irmão, meus dois irmãos, já perdi um irmão por causa de drogas, né? Toda a minha família foi envolvida, né, com questão de drogas. Meus dois irmãos já, já tiveram presos também.
Inclusive, um ficou junto comigo na mesma cela, ele saiu, né? Depois de um mês eu vi ele voltando, né? Tava eu, meu irmão, meu tio dentro da mesma cela, né? E foi aquele contexto, né, que a gente viveu. Foi mais ou menos, né, ali dos 12 anos até os 18 anos da minha vida, foi só bagunça. Eu lembro que uma história interessante que eu acho que eu nunca contei na igreja foi que com 17 anos, no dia do meu aniversário, né, dia 24, eu faço aniversário de 25 de fevereiro, eu tava num refém de cocaína, tava, né, ajudando, né, algumas pessoas a produzir cocaína e a polícia me pegou. E nesse dia eu apanhei tanto, mas apanhei tanto, né, que eu falei, nunca mais eu quero isso pra minha vida. E eu passei a virada do meu aniversário na cadeia, né, na delegacia. E eu lembro que a minha mãe foi até me buscar, deve estar vendo, deve estar lembrando disso, né? Que o policial ainda falou comigo, o delegado falou, "Ó, você dá muita sorte, viu? Seu santo, né? Na época, né, eu acreditava, né, em várias coisas. E ele falou, ó, seu santo é muito forte, que você passou aqui, né? Se fosse um pouquinho depois, tivesse pegado você depois de meia-noite, né, você estaria preso. E depois daquele dia eu dei uma quietada. Só que aí no mesmo ano, né, com 18 anos, aí aconteceu isso na minha vida. Eu não falo que é uma coisa que eu não gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar sim, porque eu lembro de onde eu vim, sabe? Eu lembro que todas as vezes que às vezes eu penso em desistir, né, penso, desanimo, aí eu lembro de onde que Deus me tirou. E isso me fortalece, porque eu aprendi a Bíblia foi lá nesse lugar, né? Eu vi pessoas sendo transformadas nesse lugar, inclusive eu, né? E hoje eu posso dizer que se bate um desânimo, bate alguma vontade de desistir, eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou e bola para frente. Desânimo todo mundo tem, né? Mas quando a gente vê a base nossa, né, de onde a gente saiu, a gente não quer desistir. E deixa eu te perguntar, assim, você acredita, né? Qual foi um dos motivos que te levou nesse caminho errado lá no início? Era o meio que você vivia? Como que era? É, vários fatores, né? Um deles é assim, o meio, né? Como eu falei, a gente, né, vivia sempre no convívio ali, né? Eu era um dos aviãozinhos, né? Vamos falar assim, porque no mundo do crime, né? Para quem não conhece, quando você tem menos de 18 anos, você não pode ser preso, né? A lei não deixa você ser preso. Então você tem algumas vantagens. Você pode andar com droga, pode andar com arma. Então aí você é usado como aviãozinho para guardar droga, para levar a arma para baixo, para cima. Que se a polícia te pegar você Só retém o item. só retém o item e você consegue sair. Mas aí depois dos 18 anos a coisa muda. E o que me levou muito foi ver aquela adrenalina, sabe? Igual eu falei que eu era muito antissocial, né? Que eu não era muito tímido, né? Não fazia amigos. E eu entrei nesse mundo para poder ter um convívio social, né? Porque eu via muitas pessoas. Aquela questão, né? A pessoa fuma, a pessoa bebe, ela é descolada, né? Também tem a A gente, aceitação, né? A questão da sim, aceitação do meio que você tá. sim, um pouco por influência, né, de ver outras pessoas, né, às vezes meus irmãos, né, outras pessoas que eu admirava fazendo e eu queria fazer também, porque eu achava legal, né, e hoje a gente vê que o mundo do crime não é nada disso que ele oferece, né. A gente estava vendo uma série esses dias, não sei se pode falar aqui, né? Pode falar. A série chama Pedro Dom e conta muito dessa busca dos jovens pelas drogas, né? Que vou dar um pouquinho de spoiler aqui, porque no começo da série mostra que ele até é atropelado e durante o procedimento lá do médico, né? O médico fala para a mãe dele que ele não sente dor. Ele tem um distúrbio lá que ele não sente dor. Então ele entra no mundo do crime, né? Depois de um estudo que eu gosto de ver série de fatos reais e, e depois eu vou pesquisar, né? E pesquisando eu vi que, é, segundo os psicólogos, né? Esse distúrbio fez com que ele buscasse uma adrenalina, buscasse algum sentimento, né? Como ele não tinha esse sentimento, ele buscava na droga, ele buscava no crime, né? Nos assaltos que ele cometia. E eu me vi naquilo, sabe? Não é que eu não tenho que eu tenho esse distúrbio, mas que, né, eu buscava de alguma forma aquele prazer, né? Aquela vontade, né? De estar nas festas, de aquela adrenalina, de ver a polícia, e falar assim, ah, a polícia vem. Isso aí, né? É isso que os jovens buscam, né? Por quê? Pelo afastamento que os jovens hoje têm de Deus, sabe? Porque quando a gente, né, se converte, quando a gente entende, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado, todas essas coisas aí passam a ser coisas banais, sabe? Coisas fúteis. A gente olha para trás e fala, como que a gente fazia isso, né? Mas hoje a gente diz, né, quando a gente
fala que é cristão, principalmente quando fala que é pastor, aí eles já falam, né? Ah, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é que não pode, é que a gente não precisa dessas coisas. Às vezes, a necessidade de aceitação no meio que você vive, se você não tiver uma estrutura, né, tiver um acompanhamento de pessoas para te indicar o caminho e viver aquilo de Cristo mesmo, não é fácil não, né? Verdade. E eu até, igual comentei, eu perdi um irmão por causa de drogas, né? E um dos motivos de eu querer, né, liderar uma igreja, ser pastor, isso influenciou muito, né, quando o pastor Marcos lá, pastor nosso presidente, nos, né, trouxe essa proposta, influenciou muito isso, porque muitas vezes eu me culpei, né, porque ele morreu, né, foi assassinado, na verdade, né, com tiros e por causa de drogas, ele era usuário de drogas. E nesse tempo que ele faleceu, eu estava na igreja, sabe? E eu me culpo muito por não ter insistido mais, por não ter pregado para ele, dado mais exemplo. Só que, né, Deus sempre me fala, eu falo sempre isso na igreja. A gente não pode mudar, né, as coisas que a gente, né, fez no passado. A gente não pode voltar no tempo e mudar os erros que a gente cometeu, mas a gente pode evitar os próximos. Então, eu me culpei muito, só que eu lembro que no velório dele, né, Deus usou uma mulher para falar com a minha mãe que ele tinha sido salvo. E isso me marcou muito. Eu lembro que quando ele foi, né, colocado lá no caixão, né, foi enterrado, eu falei com ele, nós nos encontramos na eternidade. Porque eu tenho essa certeza, sabe? Que mesmo que eu não poderia ter feito mais, teve outra pessoa que foi lá e fez. Uma enfermeira, né, no hospital, onde ele estava consciente ainda, na, na noite que ele faleceu, pregou para ele. E ele aceitou, sabe? Depois a gente ficou sabendo disso. E a gente vê que os planos de Deus é perfeito na nossa vida, né? Por mais que a gente é falho, às vezes a gente deixa de falar do amor de Deus para os nossos próprios familiares, né, que estão muitas das vezes se perdendo, igual você falou, e falta às vezes um direcionamento dessas pessoas que estão buscando, né, alívio nas drogas, na bebida, falta um direcionamento e falta muitas das vezes também um exemplo dentro de casa, né? Falo mais para os pais também, que às vezes quer o filho dentro da igreja, mas não vai na igreja. Quer o filho, né, que o filho seja abençoado, mas dentro de casa não consegue ver aquela benção. Que às vezes é só dentro da igreja que a família tá ali buscando abençoar, mas dentro de casa é uma guerra. Estava falando a respeito de ter um exemplo, né? Então, assim, o que você falou é formidável, né? Às vezes as pessoas querem que as pessoas que amam sigam um caminho bom, um caminho da fé, e às vezes não dão um exemplo, né? Não praticam também, né? Aquela questão de não adianta ser igreja só dentro da igreja, não adianta ser se não é igreja em todos os lugares, né? Verdade. Então, isso é muito importante. Mas olha o seguinte, nós vamos colocar a foto 3. Vocês vão falar pra gente assim, como vocês se conheceram, né? E como vocês decidiram juntos seguir esse caminho. Coloca a foto 3 aí pra gente. Ai, meu Deus. Essa foto aí foi quando? Esse é o nosso noivado. E aí, conta pra gente, como vocês se conheceram? Quem vai contar? Deixa ela contar, porque Pode senão ela contar. se aperta Você em mim. conta melhor. Eu conto melhor. Tem E- duas versões, você sabe. Tem a versão da mulher que ela verdade. conta É, e tem a versão do homem. Aí eu vou perguntar pra você depois se é exatamente assim ou se tem alguns detalhes. Verdade. Então, é até uma coincidência, né? Coincidência não, é Deus mesmo. Nós morávamos no mesmo bairro e nós nunca tínhamos nos visto, nunca tinha. só interrompendo, né? Inclusive, essa vez que eu falei que eu fui preso, né? Que eu tava num refém de cocaína, era em frente à casa dela. Verdade. E a gente nem se conhecia, né? Eu deve ter visto lá a bagunça, né? A Sim. polícia chegando. E eu tava saindo de lá. E olha pra você ver como que é o destino, Você né? sabia que tinha uma confusão lá? Eu sabia, sempre tinha. E quando a gente começou, né, a conversar, ele me contou. Eu falei, ah, então era você. Então era ele. A gente morava, é questão de quê? Um quarteirão, né? Uns dois Uns quarteirões. dois quarteirões pra cima um do outro. E a gente nunca tinha se visto. Foi uma amiga em comum nossa que nos apresentou. Primeiro, eu tinha saído de um relacionamento que me feriu um pouco, então eu não queria saber de homem. Eu falei assim, não, eu não quero. E Tava ela fechada pra tava balanço, né? fechada, Até me exatamente. conhecer, né? Até ele chegar com a chavinha e falar assim: "Ah, essa chave é assim, ó." Assim. Então, ela veio pra mim falando: Olha, eu conheço um moço, tal, ele é da igreja, muito bacana, ele ajuda na liderança dos jovens lá. Eu falei: Não, ela chama Thalita. Falei: Não, Thalita, eu não tô caçando, não tô procurando.
Aí é até engraçado que ela falou assim, não, ele tem barba. E eu sempre gostei de moço, né, com barba. Eu falei assim, aí já mudou um pouco. Aí ela me mostrou uma foto. Olha que barba, é a maquiagem do homem. Você já viu sem barba? Já. E Ué, a tipo assim, Ah, foto não, minha então se dele. tá até hoje é porque passou. Deve ter foto minha aí, sem barba, né? é uma tristeza. Eu falei com Vamos ele, "Tem que aguardar. tirar, misericórdia." Mas então ela foi e me mostrou uma foto dele. Eu falei, interessante, né? Ela falou, eu posso passar o seu contato pra ele, seu Instagram? Eu falei, pode. Aí passou pouco tempo, né? Ele me chamou no Instagram, fomos Como conversando. que foi a abordagem dele lá? Aí acredita que eu não lembro Não é como foi possível. exatamente. Ele sabe. Quer ver como é que foi essa abordagem? Acho que foi. Falei, né? Thalita me passou seu contato, né? E tal. Vamos se conhecer. Só que ela não deu muita ideia pra mim, não, no início. Foi fria? Foi, bem Olha só pra frio. você Ah, ver. Eu lembro que eu cheguei Diz que não tem coração mulher, né? Que por isso que é fria Cheguei a desse mas jeito. eu ligar. passei uma decepção. Aí eu deixei, falei, não tá querendo nada não. Aí depois eu falei assim, do nada, falei assim, vou chamar é pra sair. Chamou, aí eu chamei. Aí a gente foi no monte, pra o monte lá em Itaúna, né, que tem um Monte Moriá lá, que o pessoal vai lá pra orar, né. Aí eu falei, vamos no monte, né, pra gente ver, a lua tá cheia hoje, a gente foi. Ficou lá conversando. Aí depois disso, foi encaminhando, eu já falei, cara, o negócio é o seguinte, eu quero coisa séria. Você acha que vai dar certo ou não? Porque eu não quero ficar brincando, não foi? Eita, já Falei desse lançou a jeito. pressão já. Coloca a foto 4, aí deu nisso aí, né? Coloca a 4. Deu Isso é isso o aí, deu no casamento. casamento. Aí você lançou essa pressão pra ela e ela, naquele momento ainda Isso aqui eu já deixei claro que eu não tô- queria brincar, sabe? Porque às vezes fica conversando, vai perdendo tempo, as duas pessoas perdem tempo. Ah, É bom já falar de uma vez, ó, tem interesse? Então vamos vocês estavam com conversar. quantos anos? Foi 2020, 2020? Foi Meu Deus, de data eu não sou bom não. 2021. Eu estava com 22. Eu tava com 27. 27. Olha pra você ver a importância, né? Ele já é um homem maduro, sabendo o que quer, né? E interessante porque depois, né, que a Thalita apresentou pra gente tudo, um pro outro, né, acabei cedendo, falei, vou sair, né? Aí tanto que o nosso primeiro encontro, igual ele falou, foi no monte, né? Crentes mesmo, né? Primeiro encontro no monte. E assim, a conversa rendeu tanto, mas tanto, que parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E a gente ficou ali um bom tempo. Aí foi embora, deu aquela continuada no WhatsApp mais um pouquinho. Isso. E foi rendendo. A gente continuou saindo. Dormiu cedo nesse Foi nesse, dia? foi nesse Esse dia mesmo nem dia dorme, que eu né? falei com ela, ó, o negócio é o seguinte, você acha que vai dar certo ou não? Porque eu não, Foi, no verdade. mesmo dia, eu cheguei em Mesmo casa, dia. eu já falei com ela. Ou vai ou não. Ou é sim, sim, mas não. Foi mesmo. Aí ficou conversando até tarde, né? Aí nós ficamos se conhecendo 3 meses, nós ficamos saindo, conversando, se conhecendo. Tava na época de pandemia ainda. Foi na época A de gente não pandemia. saía, a gente ficava, né, ou em casa, né, pedia algumas coisas, porque não tinha, Nada aberto tava na pra parte gente sair. mais forte, né, da pandemia. Aí não tinha nada pra gente fazer, a gente ia pra pracinha, ia pro monte, ficava em casa conversando. E aí, pra você ver, E nessa depois- época é a melhor parte que tem, né? Você fica até tarde, Sim. às vezes pingando de sono, Sono, fica doido pra vai morrer embora. e vai lá conversando, ou tá Verdade. junto, é a melhor fase que tem, Verdade, né? melhor fase. E conta pra mim, quanto tempo foi assim de namoro pra. Então, como nós já estávamos, né, bem decididos, assim que a gente começou a namorar, eu já comecei a montar meu enxoval. Deve ter foto aí, não tem não? Né? Acho que não. Vamos com calma, mas vai contando aí. Já cheguei a começar a montar meu enxoval, né, que a gente já estava decidido que ia casar. Aí até que nós chegamos, né, pro nosso pastor Marcos, e falamos, né, que a gente queria casar e tudo. Ele falou, olha, coloca uma data. Quando vocês colocarem uma data, vai dar certo, vai funcionar. A gente falou, e que data? Aí ele falou, meu aniversário. E dito e feito, nós casamos dia 25 de fevereiro. Isso é uma estratégia muito boa pra Vai, a casar. mesma data, presente, mesma diminui data. o presente, não esquece. Esquece. Tá Quem doido? Exatamente. Aí, Solteiro aí, pessoal, ó. olha, Ô, vocês que dica. estão assistindo aí, Fica a dica. é o famoso, vocês pegaram aí, né? Vocês pegaram, né? O sinal aí dele aí, Pegou né? o drive, né? Instalou o Estado, drive aí, né? porque você viu o Pablo, né? E você já sabe como é que é. Então, pessoal, se você tiver chance de escolher uma data bacana, coloca, se você é homem, coloca naquela data que você não Não vai vai esquecer. É esquecer. Natal, Ano Novo, data aí, dica pra vocês aí, Natal, Ano Novo, as datas mais comemorativas, você não vai esquecer nunca. Tá vendo? vendo? Olha só, vamos lá. E aí, aconteceu o seguinte, ó. A gente vai deixar até o microfone aberto aí. Vamos colocar um vídeo aí. Não.
viver com ela, o santo estado do Aberta aí, vocês podem comentar, hein? Jesus amado. Não tava muito nervoso nesse dia. Ser fiel a ela enquanto os dois viverem. Débora, você recebe Pablo como seu legítimo esposo para viver com ele no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus? Promete amá-lo com Que é a culpada. A culpida. Mas foi algo bem simples. Só Não sei se vai aparecer aí na hora que o pastor pede pra colocar a aliança no dedo dela, eu beijo ela. Aí todo mundo. Tava apressado, hein? Todo mundo. Não é isso, não, né? Não, é um outro vídeo. Todo mundo riu. Tava apressadinho, hein? Bacana demais, né? E agora fala comigo, como que aí depois vocês se casaram, como que foi essa história aí de começar a tomar a frente para comandar a igreja aqui? Sim, né? Depois de casado, a gente ficou mais, se eu não me engano, um ano e pouco. Tem, na verdade, se eu não me engano, 6 anos, foi em 2018 que a gente começou a caminhar, né, com o nosso pastor. E ela era de outra igreja, né? E quando a gente começou a namorar sério mesmo, ela conversou com o pastor dela, né? O pastor dela foi super tranquilo, né? Ele até foi no casamento, né? E aí ela já passou para nossa igreja, sabe? Eu roubei ela da igreja, né? Vocês desculpa perguntar, porque eu não sei como é que funciona. Como que é assim? Porque você era de qual igreja antes? Chama El Shaddai, lá em Itaúna mesmo. Aham. E você era da. Da Batista Lagoinha. Sim. Aí, no caso que você não era dessa, você vê e batiza nela? Não, não é necessário o batismo, não. É Ah, como se fosse um desligamento da onde que eu tava, né? Igual eu fazia parte do Kids lá, né? Era tia da salinha. Eu conversei com meu pastor, falei, olha, tô indo pra lá com um propósito, né? Eu tô namorando, né? Porque ficava aquela coisa, ele ficava indo lá, eu ficava indo de cá. E a gente sempre conversava, não, se a gente vai casar, então um dia a gente vai ter que servir Eu nunca em fui uma lá, não. igreja só, né? Nunca chegou a ir lá na minha. Eu sempre tive essa vontade de eu, né, estar mais perto da igreja dele. E foi assim que a gente fez. Conversei com o meu pastor, ele me liberou, né? e a mamãe não ficou com o coração A dividido mãe aí? ficou com o coração Ela continua na apertado. outra. Ela continuou lá, na outra. Não, e Ela ficou, teve revelações bombásticas é aí no verdade. último retiro que a gente fez. É, A mãe dela foi falar, deve estar ouvindo aí, deve estar vendo. Ela falou que não gostava de mim no começo, você verdade. acredita? Ela ficou Mas receiosa Ela por foi. que que desde você o acha? Tem passado, até essa né? pergunta aqui. Eles perguntaram desse jeito sim, que eu vou pular aqui. Depois a gente vai dar uma passada e vai passar Aham. por ela de novo. Mas perguntou assim, ó, o Thalisson. Irmã Débora, houve um preconceito por namorar o Pablo no início? Thalisson, lá no meio. Preconceito, qual sentido que ele tá Por falando? causa da sua história, Ah, Sim. sim. entendeu? Eu, Coloca eu lá. tinha até muito receio, né, de Porque assim, contar. Itaúna é uma cidade média, não é Uhum. tão grande a Sim. ponto de. Acaba que assim que vocês se aproximam, é lógico que chega alguém e conta, o Pablo é Sim. isso, é aquilo e tal. Né? Todo mundo que inicia um namoro, inicia a conhecer, aparece de tudo. Aham. Aparece os anjos Sim. cupidos É verdade. e aparece E os aqueles. demônios também. Aparece aquele lá que tem gente sem brincadeira. O prazer é destruir. É. É o Não toque. pode É ser ou não é? feliz, né? E assim, é bom até vocês contarem isso pra gente. Vocês vão falar, além dessa experiência, falar também o quanto é importante a gente não dar ouvidos a isso, né? Já nessa pergunta, mas teve uma questão de Sim, preconceito? teve bastante preconceito, principalmente de parte da minha família. Mas eles sabiam da história Sim, sim. Eu sempre deixei claro, assim como ele sempre deixou claro pra mim a história dele, Ele né? contou a história pra você no primeiro dia? Todo. A historinha de eu ter sido pego em frente à casa, eu demorei um pouquinho. Você Eu ficou um pouco contei depois, que receoso, né? era mais Mas você fala pesado. do seu passado mesmo, Sim, de não. drogas, Sempre fui né? muito transparente, né, Sim. com relação a isso. Até mesmo na igreja, sempre fui, nunca E pelo escondi. fato de eu sempre, né, ter sido da igreja, acaba que é um pouco diferente, né? Mas na verdade, até eu vou falar isso que a Melissa da igreja de vocês falou isso daqui. Se você for fazer uma análise, né, de todos os apóstolos de Jesus, né, eles tiveram vidas, Sim. né? Então isso daí
é muito importante e um ensinamento incrível. Sim, Que as pessoas mudam, as pessoas realmente encontram sim, a presença de Jesus e muda mesmo radicalmente e passa a seguir ele. verdade. Então, assim, no momento que você conheceu ele, era outro papo, Sim. né? O passado dele já não Mas, existia mais, né? mas a insegurança da família que é protetora é natural, não tem nada de errado, Sim. né? Agora, como que eles ficaram sabendo? Foi você que contou ou eles souberam antes de você contar? Então, eu sempre fui muito clara. Desde o momento que eu tava conhecendo ele, eu já falei pra minha mãe, né, pra minha família e tudo. Eu sempre contei. Eu deixei claro. Fiquei um pouco receosa, com medo do que eles iam falar, né, do que eles iam pensar dele. Mas eu falei, não, é necessário falar, né? Então eu fui e contei, olha. É mesmo que eu, pelo menos eu acredito sim. É, iniciar com a verdade é sempre o melhor Sim, caminho, mesmo sendo mais difícil, mas é o melhor caminho. sim. E foi melhor eles saberem de mim, né? Sim, Sobre ele do que ouvir de outras pessoas, né? Talvez de outra forma, né? Igual você falou, tem as pessoas más, né? Que não querem ver a gente feliz. Então, eu sempre, desde o começo, tentei deixar bem claro. e você sentia não vou colocar uma rejeição, essa dificuldade em aceitação? Não, não senti porque eu não sabia, né, que ela já tinha falado, igual eu te falei, eu fiquei sabendo pouco tempo agora que ela revelou, né, lá no retiro que a gente fez de carnaval no início do ano, e ela falou, né, que no início, né, tinha um pouco de receio, Minha mãe. então era uma coisa que eu não sabia, né, mas eu tinha ali um pouco de medo, né, de como que o que eles pensavam de mim, né, tinha medo, mas eles sempre foram muito é, Receptivo. receptivo comigo, nunca, né, tocaram nesse assunto nem nada. E eu nunca senti isso, sabe? Eu tinha, apesar de ter medo, né, de pensar, será que ele sabe ou não sabe? Será que eu falo ou não? Mas eu nunca fui nunca fui mal recebido, né, lá. Sempre fui bem recebido, né? Até hoje, na verdade, hoje eles me amam, né? Não conseguem viver sem mim. Tanto que quando a gente fica muito tempo Hoje sem você é lá, né? filho, né? É, Verdade. Hoje é filho. Mas o que é se bobear? É. Mas a questão do passado, né? É o que você falou muito bem. A partir do momento que a gente conhece a Cristo, né? Igual todos os apóstolos eles tiveram experiências de uma vida passada, né? Pedro, ele era um cara, né, muito nervoso, muito estressado. Eu falo isso na igreja direto. Qual que era o mais certinho dos discípulos? Você sabe qual que foi? Mais O mais certinho? certinho, que não teve problema. Não sei te falar. Judas. Ah, Ele, é. o mais certinho, que não tinha nenhum passado, ninguém sabia nada dele, que no final foi aquele que foi trair Jesus, né? E o resto era um publicano que ninguém gostava, né? Eram os pescadores que era mais bruto, né? Gostava de cortar a orelha dos outros. Então, mas quando eles têm esse contato com Cristo, né? A natureza deles vai mudando, né? Até mesmo um pouco da personalidade deles vai mudando. Uma pessoa mais agressiva, ela se torna uma pessoa mais calma. Depois a gente vê que Pedro se tornou, né, o líder da igreja, né? Tratava as pessoas com carinho. Se você pega a história de Pedro, né, nos evangelhos, né, de Mateus, Lucas, Marcos, e depois vê as cartas de Pedro, você vai ver lá tratando as pessoas com carinho. Ah, minha amada igreja, meus amados irmãos. Então você vê uma mudança, você vê uma diferença. Ele mesmo falando para o pessoal ter paciência. Um cara que era estressado, sabe? Um cara que, né, era impulsivo. É a Então, transformação. é a transformação. E isso a gente pode viver também, né? Eu gosto muito do pastor André Fernandes, que ele fala, né? Não me procura no meu passado, que eu não tô mais lá. Então, às vezes as pessoas querem procurar a gente no nosso passado. Quer apontar, ah, mas eu lembro de você, não sei o quê, eu lembro que você fazia isso. Não, isso aí não sou eu mais, né? Esse Pablo do passado já foi embora há muito tempo, né? Então, a gente precisa entender isso. E eu sempre tive essa certeza, sabe, de que hoje até mesmo as pessoas elas falam comigo assim, ah, mas você não parecia que aprontava assim. Olha pra minha cara e fala, eu falo, graças a Deus, né? Que eu não apronto, mas não tenho essa cara de aprontar. Quer dizer que Deus realmente fez a mudança. Porque se tiver foto minha aí de quando a sorte que não vai ter, né? Eu creio que eu apaguei tudo. Mas de quando eu fazia as coisas erradas, vocês vão ver que eu tinha uma cara muito. Se a polícia passasse, ela ia parar na hora. Então, hoje, né, desde que eu saí do presídio, eu nunca fui parado nem numa blitz, né, pela polícia, nem nada. Então, a gente vê que realmente a mudança. Antes, andava na rua toda hora, a polícia parava, né?
às vezes, né, é, já chamava de marginal, já chamava só de olhar, né, a aparência, mas hoje a gente vê essa mudança e até mesmo no tratamento que a gente tem. Depois que teve essa tranquilidade para você, assim, de já estar com ele, 9 meses, vocês se casaram, começaram a ter uma vida junto. Hoje vocês estão há 2 anos à frente da igreja aqui em Itatiaia-Sul. Isso. Mas como que foi a escolha de vocês para estar à frente da igreja aqui? Então, na verdade, não foi uma escolha nossa, né? Nós acreditamos que foi uma escolha do Senhor, primeiramente, mas, né, teve uma ajuda, né, digamos assim. Na época, né, o nosso pastor, né, presidente, pastor Marcos, foi até engraçado que um dia antes, o pastor tava, a gente estava na casa do pastor, né, conversando, e ele perguntou pro Pablo, né, se ele tinha vontade de ser pastor um dia e se era algo que ele queria seguir, né, se ele se via fazendo, né, e isso, exercendo, né, esse ministério. E ele falou que sim, né, que era algo que Deus tinha colocado no coração dele. E eu, né, desde criança, igual eu falei, né, sempre me vi, né, sempre tive isso no coração de pastorear, de ser pastora. Então, ali, né, parecia que algo, que o Senhor estava preparando algo para a gente, né? E foi realmente isso. No outro dia, o pastor Marcos, ele é, recebeu a igreja aqui de Itatiaia-Sul, né, como para ele tomar conta, né, para ele ajudar, né, a seguir em frente, porque o pastor que estava aqui voltou para a cidade dele e ele precisava de alguém para estar aqui à frente. E foi assim, o pastor Marcos, né, tinha que trazer alguém para cá, como que posso dizer, Substituto, né? tinha que trazer um substituto, né? E num dia antes a gente teve essa conversa, né? Se a gente teria esse interesse, foi até, né, algo interessante, porque a gente não sabia da igreja daqui, não sabia o que estava por vir, mas aí no outro dia a gente ficou sabendo disso e o pastor Marcos falou: então a nossa conversa de ontem não foi à toa, é porque Deus já tinha algo preparado. E assim foi. Ele nos enviou para cá. E estamos aí, 2 anos à frente, Nós graças a vamos Deus. colocar a foto 5 ali na tela. Nossa, Esse foi o primeiro primeiro culto. culto, né? Quando a gente pegou a igreja. Tava bastante nervoso, né? Não dá para ver na foto, mas algumas dessas pessoas aí estão ainda, né? Esse do canto aí, de boné, e a esposa dele estão ainda. Quem são? Fala com É o Denis e a Cris, Cristiano, né? E lá no canto, lá com o menino no colo, né? Com a menina no colo, é a Ana e o William, não tô vendo ali. E o William também. E são essas pessoas que acreditaram em nós, sabe? Depois o Wesley chegou, né? Foi chegando pessoas que foram acreditando em nós, mas foram essas pessoas aí, né? Que foram fundamentais para a gente se estabelecer aqui, né? Como igreja, né? E ter essa aceitação que a gente tem hoje, que eles acreditaram, né? Desde o dia que a gente chegou, eles já falaram, ah, vocês são a cara daqui. E a gente, mesmo com medo, né? Igual ela falou, a gente teve a conversa numa segunda-feira, essa conversa, e se eu não me engano foi numa segunda-feira, e na quarta-feira o pastor Marcos já chegou pra gente e falou, ó, tem uma igreja, nem ele sabia, sabe, quando ele conversou com a gente, mas no momento que ele foi falando comigo, ah, eu tenho a intenção de colocar vocês como pastores, né, como vocês já estão casados, né, há algum tempo, e vocês estão fazendo um bom trabalho, eu tenho a intenção de enviar vocês como pastores, colocar na igreja aqui, sabe? Ele não tinha intenção de mandar para outra igreja. Mas aí, né, a gente não sabe os caminhos de Deus. E eu lembro que eu orei, eu pedi a Deus, ó, se for da sua vontade, né, se aparecer alguma igreja que seja assim, assim, do jeito que eu pedi, né, a igreja foi. Quando eu cheguei, uma igreja acolhedora, né, pessoas simples, né, pessoas que são proativas, pessoas, né, um exemplo é o Wesley, né? Você já vê ele aqui, você vê como que é a mesma coisa que ele é aqui, ele é na igreja, né? Então, a gente vê todas as pessoas que foram chegando,
O Mas foram empenho, um né? empenho, foram agregando as pessoas que vieram aqui, que você entrevistou também, a Alice, né, a Melissa, tem mais alguém que eu tô esquecendo? Que Tem o veio Rafael aqui. também, né? Rafaela, ela já foi, mas ela não tá com a gente mais não. Mas mesmo assim, Rafael. O O irmão da Rafael. Lívia. o irmão da Não Lívia, frequenta. É. não frequenta Só lá. Lívia que frequenta. A Lívia também, né? E Mas um fato interessante é que um domingo antes desse domingo, né, desse culto, a igreja estava cheia, que foi o dia que a gente foi receber, né, a igreja, que foi a despedida do antigo pastor, né, a igreja estava cheia, né, todo mundo lá e tudo, e a gente um pouco, né, assustado, lógico, era tudo muito novo para nós, e chegou no outro domingo, a igreja estava assim, com esse tiquinho de pessoas, Aí o coração o apertou. coração apertou, nossa, Tem, demais. vamos colocar a cena um aí. Coloca essa cena um. Então, enquanto no primeiro dia lá que vocês chegaram, tava lá com um pouquinho de gente, olha como aí hoje. Nós ficamos um pouco receiosos, né? Falamos, meu Deus, e agora? O que que vai ser da gente? E igual o Pablo falou, né? A gente teve esses dois casais que falaram, desde aquele primeiro culto, falaram, não, a gente tá aqui, a gente tá com vocês, porque daí vier. E desde lá, né, Deus tem enviado pessoas, igual o Pablo falou, enviou, né, muitas pessoas, até a gente chegar no hoje, Quem né? tirou aquela foto lá no primeiro dia que tava vazio? Eu acredito que tenha sido eu, que eu não foi, apareço na foto. Eu acredito que tenha foi. sido eu. A gente ainda não tinha a mídia. É uma mídia. Na Não verdade, tinha não nada, na não, nem, verdade. não tínhamos nem louvor. Até o louvor tinha que vir um rapaz de Itaúna, né? Que o pastor Marcos disponibilizou pra gente. E vinha. E aí depois apareceu o Wesley. E agora a gente já tá com uma equipe de louvor, né? Já tem até revezamento. Tem baterista novo Tem aí chegando um baterista. pedaço aí, ó. Pequenininho. Eu tenho uma Tem, gracinha. tem o Noah também, que tem um ano, né? Vai fazer um ano e já tá. Doida de bateria. Não pode ver umas baquetas lá que já quer tocar bateria. Então já é um futuro baterista. Bacana demais. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar o primeiro bloco, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja e o impacto na comunidade. Combinado? Sim. Então chama o bloco pra gente aí. Vamos ali, voltamos já. Já voltamos do intervalo. No podcast na vitrine com Henrique Samuel. Não saia daí. É rapidinho. Oferecimento: Divertida Arte Produtos Personalizados. Criamos seu produto com sua marca ou sua arte como abridor inox, almofadas, camisas para empresas, camisas de futebol, canecas de alumínio, canecas de porcelana, chaveiros, copos de acrílico e muitos outros produtos personalizados. A Divertida Arte fica na rua Itaúna 108, próximo à Policlínica de Itatiaiuçu. Entre em contato conosco no número de WhatsApp 31 99236 2881 e solicite um orçamento. Divertida Arte. Personalize seu mundo com criatividade. Ei, vamos ali, voltamos já. Já voltamos do intervalo. No podcast na vitrine, mandando ver com Henrique Samuel, chegando pra valer. Não saia daí, fica ligado, é rapidinho. Estamos preparando o próximo bloco. Vem com a gente, de volta em um flash, vai ser sensacional. Pessoal, voltamos aqui agora no nosso segundo bloco. Nós vamos fazer o seguinte: vamos dar uma passadinha um pouquinho no chat aí, para vocês darem uma olhada. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui agora. Vamos fazer o seguinte: quando vai colocando ali, já vai seguindo, vamos seguindo o fluxo aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre um pouco das atividades que vocês promovem lá na igreja, né? Agora, antes disso, você vai contar pra gente a origem do nome, né? Porque como que é a pronúncia? Cidade Cidade Church. Agora conta o pessoal aí que tá ouvindo por que esse nome. Tem a frase, né, debaixo da logo, né, que Deus colocou no coração do nosso pastor, que é uma igreja para a cidade. Se tiver como colocar a logo aí para a gente poder explicar, não Não, tem? dá pra trazer a logo aqui ainda. Dá pra Se trazer a tiver logo. como,
É a nossa visão, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma visão de igreja, só um contexto ali religioso fechado dentro de um local, né? De um templo, né? De um prédio. A visão mesmo da igreja, né? A igreja bíblica, a igreja de Jesus mesmo, ela está muito além das quatro paredes, né? Das portas. É uma igreja que tem que estar dentro das casas, né? A nossa logo, ela mostra isso, né? Se vocês foram perceber, tiver com a imagem em algum lugar, ver essa imagem, você vai ver que a logo ela é uma Bíblia aberta, e em cima dela tem uma igreja, e em cima da igreja tem uma casa, ou seja, a igreja, né, tá dentro da casa. Essa é a nossa visão, né? Da gente ser como a primeira igreja, que a palavra diz que eles se reuniam nos templos e nas casas, né? Eles tinham tudo em comum, eles faziam suas orações, suas refeições, tudo junto. Então não era só dentro de um templo, não era só fechada, só nós aqui, só esse grupinho. Não, a igreja tem que ser expandida para a cidade, até mesmo os eventos que a gente faz, né? As atividades que a gente faz na igreja é voltada para isso, para mostrar que a igreja está inserida na cidade, para mostrar que na igreja, na cidade tem uma igreja. E querendo levar também a igreja para dentro das casas, para dentro das famílias. Porque a igreja não é só um contexto fechado, né? Não é só você ir num culto numa semana, num culto de oração, né? Num culto no domingo. É você ser igreja também dentro da sua casa. É A gente tem você que ser igreja em todos os se, lugares, né? Bacana. Nós vamos colocar a cena 2. Coloca a cena 2 aí pra. ser uma igreja para a cidade também, para atender a cidade. Inclusive lá em Itaúna, né? A gente tem o projeto Instituto Church, né? Que ajuda famílias com cestas básicas, né? E a gente também está ajudando pessoas lá do Rio Grande do Sul, né? A gente está, inclusive, ainda recebendo, né, doações de água e água sanitária para poder enviar, né? A gente fez uma parceria com a Defesa Civil para poder estar mandando. Ainda a gente está arrecadando, né? Quem estiver vendo aí, se quiser levar lá para a igreja, né? Pode levar lá, deixar lá que a gente vai estar mandando para poder mostrar, não para aparecer, mas para mostrar que a igreja ela tem que estar inserida no contexto, né, da cidade. Não é só uma reunião fechada, não é só pessoas, né, específicas, mas é para todo mundo. Quem estiver vendo e quiser é, nos visitar, né, vão ser muito bem-vindos. A gente não tem essa visão fechada, sabe? E também tem uma coisa interessante. Coloca a foto 6. Esse daí é o encontro de mulheres, né? Isso. Então, bacana também. Foi um dos nossos primeiros cultos de mulheres, né? As mulheres de Itaúna vieram também. E como que funciona isso daí? Como é que foi a ideia disso daí? Isso daí é para valorizar as mulheres, para trazer uma pregação um pouco diferente? Como que é? Isso, a gente faz, né, igual um culto de mulher, né, com a palavra voltada, né, para o público feminino, né? Nesse dia eu que levei, né, a palavra, então a gente, né, acredito que tem algo a falar, né, específico, né, para a mulher. Então eu sempre trago, né, palavras que vão direcionar mesmo para as mulheres, né? É um momento bem bacana, a gente tem sorteio, no final a gente toma um café juntas, né? E a gente gosta muito disso, dessa comunhão. Se for reparar, o nosso Instagram lá, né, nossas fotos são assim, são em comunhão. A gente gosta sempre de trazer coisas diferentes também para a igreja. Bacana. Vamos colocar a foto 7 aí agora. Isso daí não. é a festa fantasia, né? Festa fantasia bíblica. Inclusive que eu ganhei, viu, gente? Só para deixar bem claro aqui, a maioria não aceitou, né? Dá um zoom nessa fotinha Achou aí. que foi marmelada. Inclusive de última hora aí, ó, essa ovelha aí eu arrumei de última hora. A ovelha é um cachorro, um detalhe, um cachorro que ele achou lá. Para explicar pro pessoal que tá vendo, essa cabeça aí é a cabeça de Golias, com um buraco na testa, que foi onde foi dada a pedrada. Ele era Davi, gente. E eu era Davi nessa. E eu ganhei, né? Eu queria mentir, não, mas a sua cabeça é maior do que a do Golias, né? Queria mentir, não. Desproporcional, Eu né? não podia deixar de comentar isso daí. Mas bacana demais. Aqui, vocês são muito queridos na igreja, né? E como que é lidar com essa responsabilidade de liderar e cuidar de uma comunidade? É um desafio, né? Porque a gente sabe a responsabilidade que tem, né? Não só mesmo pastores, mas como líderes também. E a gente sabe que a gente está lidando com vidas.
E claro que uma hora ou outra a gente vai falar uma coisa que não vai agradar as pessoas, mas o evangelho é isso, a gente pregar a verdade, né? E às vezes, eu até brinco com o pessoal lá na igreja, às vezes a gente traz um sermão, uma palavra ali, que vai de encontro, né? Vai confrontar, muitas das vezes, uma atitude errada que algumas pessoas estão vivendo, e isso gera, de início, né, uma certa É rejeição. um choque, É né? o choque, mas que depois gera, né, algo positivo. Então, essa aceitação que a gente tem do pessoal, a gente fica muito feliz, porque o nosso maior medo, né, desde o início, foi a gente não ter essa receptividade, principalmente pelo fato da gente ser novos, né? Vamos falar assim, 30 anos, as pessoas têm uma ideia de pastor, que pastor já tá com a cabeça branca, né? Já tá velho, né? E a gente tem essa característica mais jovem. E vocês acham que a comunidade entende que é uma igreja moderna de vocês? Sim, Sim. a gente está sempre, né, buscando se atualizar. Claro que a gente não vai trazer coisas, né, que ferem os princípios, né, que a gente prega, mas a gente sempre está buscando modernizar. Muitas das vezes as pessoas acham, né, uma questão, por exemplo, é a parede preta, né? As pessoas têm uma certa rejeição, pessoas mais tradicionais, mas é uma questão totalmente irrelevante, vamos falar assim, espiritualmente. Porque igual aqui é preto. E por que que é preto? Para ficar melhor, não é? A A iluminação, fica iluminação, melhor. tudo. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a parede tem que ser branca, a parede tem que ser outra cor mais clara. Mas quem foi que falou isso? Então, Deus não está onde tem a cor preta, né? Que preconceito é esse? Ah, a parede é escura, então a igreja é do demônio, né? Então, há essas discussões tolas, né? Que na própria Bíblia fala, não perder tempo com isso. O apóstolo Paulo fala, com discussões tolas que não vão levar a lugar nenhum, né? Não importa se a parede é preta, se a parede é branca, se é azul, se é amarelo, o que importa é o que está sendo pregado naquele lugar, né? O que está sendo, né? O que tem sido trazido ali naquele lugar, tem gerado frutos, vidas têm sido abençoadas, é isso que importa. Pode ser que seja parede branca, mas não está sendo pregada a palavra. Então não é a cor que vai definir, né? É mais questão de modernizar mesmo, não é questão espiritual. É mais para estética, não tem nada a ver com o espiritual. É cor, né? Não foi Deus que criou todas as cores. Sim. Então vai falar, ah, então preto não é de Deus. Então a gente, né, fica meio. Muita gente fica confusa em E tem um relação a detalhe, isso. né? O que que acontece se você misturar todas as cores? Vamos misturando. Vai chegar ao branco, não é isso? Sim, E olha pra você ver, totalmente diferente. Mas para chegar no branco não tem todas as cores, Hum. né? Então, sim, assim, a gente fala que tem a escuridão, tem tudo, mas a escuridão só remete às coisas ruins? Não. A escuridão, ela nada mais, nada menos, é a hora que mais tem a presença de Deus. Você já pensaram nisso? Na hora que você fecha os olhos, né? Na Verdade. hora que você se coloca lá, tira tudo aquilo que está do foco, né? Na verdade, as paredes assim, ela dá mais ênfase naquilo que você quer. Você sabia sim. disso? Sim. Igual nesse estúdio aqui. Uhum. Se você colocasse uma parede branca, ela não destacava aquilo que a gente quer aparecer. Sim. Na igreja também. Se você Aham. for colocar isso daí, o altar, tudo lá não fica As mais pessoas gostam de visível, não é isso? problematizar as coisas, né? Colocar problema onde não tem, colocar, às vezes, demônio onde não tem. Ah, mas parede preta, misericórdia, isso não é de Deus, não. Assim, igual você explicou aí muito bem, é uma questão, né, estética, uma questão psicológica também, que lá a parede ela é preta e no meio tem a parte branca do projetor. Então, do projetor ali é onde vai a palavra, né, onde a gente coloca os versículos bíblicos, Que ajuda que a ajuda a visualizar. pessoa a prestar atenção. Imagina se é uma parede branca. Aí as pessoas vão ficar olhando todos os defeitos que tem na parede, né?